livro de Gênesis nos ensina claramente: Abraão tomou outra esposa, chamada Quetura. Após o falecimento de Sara, sua primeira esposa, o patriarca Abraão casou-se novamente com Quetura, que deu à luz a 6 filhos a ele. Este é um relato direto da Bíblia sobre a mulher que compartilhou os últimos anos da vida de Abraão. No entanto, existe um debate sobre seu status exato. Ela era realmente uma esposa legítima de Abraão ou apenas uma concubina? No livro das Crônicas, ela é descrita como uma concubina. Os filhos de Quetura, filho de Abraão, concubina. 1 Crônicas 1, verso 32. Na tradição bíblica, uma concubina, embora não seja uma esposa legítima, mantinha um relacionamento contínuo e exclusivo com um homem, dando-lhe filhos, mas permanecia em um status inferior em comparação com uma verdadeira esposa. Portanto, parece que Quetura começou como concubina de Abraão antes de ser considerada sua esposa posteriormente, o que explicaria as duas menções das escrituras. De qualquer forma, é evidente que Quetura não desfrutava dos mesmos prestígios e dignidade perante o povo escolhido como Sara. A Bíblia não a honra da mesma forma que honra a verdadeira matriarca da família de Abraão, Sara. O apóstolo Pedro também destaca a importância de Sara como um modelo de esposa segundo o coração de Deus, cheia de valor e fé, dizendo: Sara obedeceu a Abraão e chamou-o de Senhor. Vocês se tornarão suas filhas se fizerem o que é certo e não cederem ao medo. 1 Pedro capítulo 3, verso 6. No entanto, apesar de seus status humilde como esposa da segunda categoria, Quetura desempenhou um papel na providencial de Deus, dando à luz a 6 filhos de Abraão. Esses filhos se tornaram ancestrais das tribos árabes estabelecidas a leste da terra de Israel. Portanto, os descendentes de Quetura têm uma conexão direta com a história do povo escolhido. Em particular, as escrituras nos dizem que a tribo dos medianitas se originou do filho de Quetura e os filhos de Median. Todos estes eram descendentes de Quetura. Gênesis 25:4. Esta tribo medianita teve laços estreitos com Israel, pois Moisés encontrou refúgio na terra de Median, fugindo do Egito, e lá conheceu Zípora, filha do sacerdote medianita, que se tornaria sua esposa. Assim, os descendentes de Quetura estão profundamente ligados à história do povo escolhido e seus primórdios. A história de Quetura nos ensina uma lição importante. No misterioso plano de Deus, cada pessoa tem um papel precioso a desempenhar, independentemente de quão modestas possam parecer suas circunstâncias ou habilidades. Mesmo aqueles que parecem estar em segundo plano na história contribuem para o cumprimento da vontade providencial de Deus. Outro aspecto enigmático relacionado à Quetura reside no fato de que a Bíblia mantém-se silente quanto às origens étnicas e sua linhagem. Ao longo dos séculos, inúmeras conjecturas foram formuladas para preencher esse vazio nas escrituras, embora sempre cientes das limitações da especulação. Uma suposição plausível é que Quetura também fosse originária da região de Canaã, como Sara, a primeira esposa de Abraão. Antes de ser chamado por Deus, Abraão residia entre os cananeus, e que poderia sugerir que ele escolheu Quetura dentre esse mesmo povo. Alguns, porém, consideram uma origem próxima, porém distinta, como os arameus. Outros ainda inventam a possibilidade de uma origem de Oriente Médio, talvez vinda da Península Arábica, visto que alguns de seus filhos, como os medianitas, eram naturais dessa região. Nesse cenário, o casamento de Quetura simbolizaria a entrada desses povos na bênção de Abraão. Alguns acreditam que Quetura poderia ter sido de terras mais distantes, como Etiópia ao sul do Egito. Uma teoria que invoca a universalidade da salvação em Jesus Cristo, alcançando toda a humanidade através de sua descendência. É interessante
interessante notar que o próprio nome Ketura significa incenso ou perfume em hebraico, o que leva alguns a inferir uma possível ligação com regiões produtoras de especiarias, como a Arábia. No entanto, essa suposição também permanece no âmbito da conjectura. Desde os primeiros séculos cristãos, alguns teólogos sugeriram a ideia de que Ketura poderia ter sido uma mulher de pele negra, de antecedência africana. Essa hipótese se baseia, em parte, no fato de que alguns dos filhos de Ketura têm nomes associados na Bíblia a povos do sul, que potencialmente tinham pele escura, como Midian, ancestral dos medianitas, localizado por alguns do noroeste da Arábia, próximos a populações africanas. Outros chegaram a descrever Ketura como etíope, ou seja, uma mulher da Núbia, uma região situada ao sul do antigo Egito. Segundo ele, Ketura seria uma esposa das nações, em contraposição à legítima matriarca Sara do povo escolhido. Mais recentemente, alguns teólogos contemporâneos também relacionaram Ketura um povo núbio, frequentemente retratado com pele negra na Bíblia. A aliança de Ketura com Abraão, de acordo com essa interpretação, anteciparia a futura integração das nações africanas na bênção divina. No entanto, é importante observar que a hipótese de Ketura ser negra permanece não verificável e puramente conjectural, uma vez que a Bíblia não oferece informações explícitas sobre sua aparência ou origem étnica. Alguns até argumentam que essa teoria reflete uma projeção unicrônica das categorias raciais modernas sobre um texto antigo. Em resumo, as origens étnicas de Ketura permanecem obscuras devido à falta de detalhes fornecidos nas escrituras, e as especulações continuam a fazer parte do debate em torno dessa figura misteriosa. O que permanece claro é que, independente de sua origem, Ketura sempre esteve associada a uma eleição divina universal que transcende a estrutura do povo escolhido, abrangendo toda a humanidade. Mas será que o essencial não reside em outro lugar? Ketura, mais do que representar uma raça específica, simboliza uma escolha divina, inesperada, um ato de graça que transcende os limites convencionais. Sua misteriosa identidade espelha a universidade da revelação, mantendo-se envolta em sombras que desafiam nossa compreensão e categoria. Essa é uma oportunidade para praticarmos a humildade, pois a palavra de Deus guarda aspectos que fogem do nosso entendimento imediato. As Escrituras não desvendam todas as suas riquezas de uma só vez, portanto, devemos progredir com paciência, evitando impor interpretações pré-definidas. Devemos ser cautelosos com teorias perigosas, ao mesmo tempo em que abraçamos esses mistérios bíblicos como um convite contínuo para explorar os tesouros do Apocalipse. O Espírito Santo nos conduz gradualmente à compreensão das Escrituras, desde que nos aproximemos com humildade e docilidade de coração. A plena clareza nos será revelada na Jerusalém celestial, quando finalmente contemplamos Deus face a face. Enquanto isso, devemos caminhar na luz que nos é oferecida. Após refletirmos sobre o enigma representado por Ketura, é hora de direcionarmos nossos corações para o Senhor Jesus. Ao meditarmos sobre essa figura misteriosa, alcançamos os limites de nossa capacidade de investigação. Quanto mais aprofundamos nas Escrituras, mais o mistério cresce, lembrando-nos de nossa condição de criatura diante de seu Criador. Somente Cristo é a chave que desbloqueia completamente os tesouros da revelação. Ele, o Verbo encarnado, revela o significado supremo de todas as Escrituras. Ele é a sabedoria e a verdade que desceu em nossa escuridão. Enquanto Ketura permanece parcialmente incompreendida, Cristo se tornou plenamente conhecido ao se tornar um de nós. Conforme afirma o prólogo do Evangelho de João, ninguém jamais viu
Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, o revelou. João 1, verso 18. Portanto, qualquer reflexão sobre o Antigo Testamento deve nos conduzir a Cristo, a sua pedra angular, o seu coração, o seu ápice. Ele é o ápice de toda a história sagrada e devemos contemplá-lo. Oremos com essas palavras do prólogo de João. A lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. Todo o mistério de Quetura, toda a revelação do Antigo Testamento não passa de uma figura e preparação para a plena manifestação de Deus em Jesus, o Verbo que se fez carne para a nossa salvação. Portanto, celebremos, louvemos e adoremos o Senhor nesse dia pelo inestimável dom da encarnação. Que graça maravilhosa! Meus amigos, a humildade de Quetura nos conduz a Cristo, o único que pode saciar plenamente nossa sede de verdade. Meditar nas Escrituras nos faz desejar aquele que é a própria realização da vida. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Ele por ter compartilhado nossa condição humana. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Nele, as promessas da antiga aliança se tornaram claras. Ele é a luz que ilumina as Escrituras e a torna viva para a nossa salvação.